Olá, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos com mais um momento. Fala que o teu servo ouve. E neste dia nós queremos estar meditando com você que está aí do outro lado, que vai assistir este vídeo. É em Daniel, capítulo de número 3, versículo 16 ao 18. Que diz assim a palavra de Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Meu querido, minha querida, esta reflexão neste texto sagrado, nós vamos observar aqui e vamos ver que quando os caldeus, quando Nabucodonosor e o seu exército invadiram a província de Judá e ali destruíram a cidade de Jerusalém, levando muitos judeus cativos para a Babilônia. E esses judeus, ao chegar na Babilônia, eles não foram, como se diz, totalmente viver uma vida como escravo. A vida deles era de cativeiro, mas não era 100% na escravidão. E onde a Bíblia ela vai nos registrar que ali Nabucodonosor, ele deu ordem, alguns líderes que trabalhavam com ele, para se informar das habilidades, da cultura de alguns judeus, que esses viessem passar por alguma formação para concluir as suas formaturas, para ajudar a liderar em algumas províncias, ajudar no trabalho ali em Babilônia. E nós vamos observar e vamos ver que de lá, de Judá, 4 jovens se destacaram: e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai nos revelar que eles começaram a trabalhar, ocupar posições políticas de destaque ali naquele reino babilônico. Mas um certo dia, Nabucodonosor resolveu confeccionar uma estátua, uma imagem de escultura, e resolve gerar um culto de adoração a essa imagem no campo de Dura. E a Bíblia vai nos falar que então ele convoca todos os seus associados, todas as pessoas que estavam ocupando posições de liderança na Babilônia, ministros, governadores, prefeitos, príncipes, juízes, advogados e aí por diante. E nós vamos observar e vamos ver que ele organiza tudo. E a ordem era que quando a banda tocasse, todos eram para se curvar diante dessa imagem, diante desse Deus que foi feito, esculpido e gerado pela mão humana. E a Bíblia vai nos falar que quando a banda tocou, todos que estavam ali se curvaram, exceto 3 jovens. Estes, com o nome babilônico de Sadraque,
Mesaque e Abednego. Nós vamos observar e vamos ver que uma das intuições do rei Nabucodonosor era tentar de alguma forma comprar a fidelidade, corromper o caráter e destruir as raízes baseadas na palavra de Deus que aqueles jovens receberam enquanto estavam em Judá. A visão de Nabucodonosor era destruir esses princípios através desse culto pagão. E você vai observar, você vai ver que Nabucodonosor, ele estava de alguma forma também cobrando favores. Porque quando eles chegaram na Babilônia, eles foram de alguma forma recebidos. E houve um investimento cultural, secular, na formação acadêmica daqueles rapazes. E eles exerciam posição de destaques ali em Babilônia. Aí Nabucodonosor, por ter feito esse investimento, por ter dado a liberdade deles construir família, liberdade deles ter casa, liberdade deles ter emprego, liberdade deles ocupar posição de destaque, liberdade deles sobreviver ali, Nabucodonosor já achava que então ele era dono de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele era dono dos judeus. Nós vamos observar e vamos ver que nós estamos vivendo dias assim, em que é nos oferecido algo com uma mão e é cobrado com a outra. Você vai observar, você vai ver que você, por exemplo, que trabalha em uma empresa e ela exige de você fidelidade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ainda quer exigir de você o domingo, o dia de descanso, que é o dia de você estar com a sua família. E se você não exigir, se você não obedecer essas cobranças que eles estão exigindo de você, você recebe carta de dispensa. Porque o teu patrão vê você como funcionário e como funcionário ele acha que ele é o seu proprietário. Você vai observar, você vai ver, existem instituições religiosas, convenção geral, estadual, ministérios, igrejas. E se você exerce alguma função, você é membro de uma convenção, mas entenda, você é membro, você não é propriedade da convenção, nem geral, nem estadual, nem propriedade do ministério. Você é membro, que você ali, você desenvolve trabalho de acordo com a tua chamada, presta serviço para a convenção, presta serviço para o ministério, presta serviço para o campo, ajuda a sua liderança, só que você não é propriedade da convenção, nem geral, nem estadual, nem do campo, nem do ministério, nem do teu pastor. Você pertence a Cristo. A Bíblia diz que nós somos propriedade particular e exclusiva de Deus. Nós somos cidadão do céu. Nós não somos propriedade de uma instituição gerada pelo homem. Mas os homens, eles olham para nós dessa forma, como se nós fosse propriedade deles, como se nós fosse mercadoria deles, como se nós fosse objeto deles. Mas não é assim que funciona. A Bíblia ela fala que nós não temos que amar a dois senhores.
Não temos que seguir a dois senhores, não temos que servir a dois senhores. Somente um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus da igreja, aquele Deus que nos amou primeiro e enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu como líder preciso entender, os membros da igreja não são propriedade minha. Os obreiros da igreja não são propriedade minha. Os líderes de departamento não são propriedade minha como pastor da igreja e nem propriedade do ministério da congregação. Eles pertencem a Cristo, são membros da noiva do Cordeiro. Eles têm um dono chamado Jesus de Nazaré. Não foi o homem que morreu por nós no Calvário, foi Jesus nos comprando. Então somos propriedade de quem nos comprou. Nós trabalhamos em uma empresa, mas nós prestamos serviço, recebemos nosso salário e da prestação de serviço que estamos prestando para a empresa, seja esta privada ou não. Nós somos membros de um ministério, somos membros de uma convenção, nós somos membros, nós não somos propriedade. Então, pastor presidente, convenção geral, convenção estadual, do campo, do ministério, não tem nenhum poder sobre nós. O direito deles justamente é de sentar, conversar conosco, né? E de alguma forma pedir o nosso apoio, a nossa ajuda para a gente prestar serviço na obra, na área em que nós fomos chamados. E não tentar nos obrigar, tentar nos forçar, tentar exigir da gente aquilo que justamente não é para ser exigido. Então nós precisamos separar as coisas. Nós precisamos entender que nós não somos propriedade de instituição humana, seja esta secular ou seja esta religiosa. Então eu como pastor não sou dono do rebanho, né? E eu já vi aí líderes falar que Deus não manda na igreja onde ele pastoreia. Deus manda nele e ele manda na igreja. Quer dizer, é como se ele fosse o cabeça da igreja e Cristo fosse o cabeça dele. Mas a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo e que o cabeça é Cristo. Então Cristo, ele manda na igreja, ele governa a igreja, ele decide o que nós devemos e não devemos fazer. O homem que foi colocado para nos liderar, nos apacentar, tem o dever de nos instruir, de nos ensinar, mas não de nos obrigar, não de nos forçar a fazer o que não queremos fazer. Porque muitos líderes, eles criam um projeto só para eles se dar bem, só para a instituição que eles governam se dar bem. E quem vai fazer o trabalho acaba sofrendo danos, acaba sofrendo prejuízo. O obreiro, a família, os filhos, o ministério, a chamada. Então nós precisamos entender que nós não temos que criar projetos para nós prejudicar alguém, para em cima desse projeto nós nos dar bem. Isso é errado, isso é injusto. A Bíblia não nos ensina assim, isso não é justiça que vem da parte de Deus. Então nós como líderes não podemos ter a mente de Nabucodonosor, criar projetos com aparência de culto, oferecer um Deus que não é o Deus verdadeiro, criar uma adoração genérica para atrair seguidores, e que na realidade é um culto pagão, um culto voltado para enaltecer o homem, para glorificar o homem. Nós como líderes precisamos entender. Deus nos colocou para liderar uma igreja, não para nós mandar, não para nós ditar,
não para nós obrigar, é para nós instruir e ensinar. E quanto maior a nossa posição, irmãos, mais nós temos o direito de servir a Igreja de Cristo e não de escravizar a Igreja de Cristo. A Bíblia, ela não nos dá essa ordem, não nos autoriza, não nos ensina assim. O próprio Jesus, ele disse, ele veio para ser servido, mas se ofereceu como servo e começou a servir os seus discípulos, servir a igreja. Então nós, ao sermos escolhidos, não foi para nós escravizar a igreja, foi para nós servir a igreja de Cristo com nossos dons e talentos. Voltando para o texto sagrado, então Nabucodonosor, ele cria esse modelo de culto, e ele, ao criar esse modelo de culto, nós vamos observar e vamos ver que ele queria que o povo se curvasse. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não esqueceram as suas raízes, os seus princípios, aquilo que eles aprenderam, e não se curvaram. E por eles não se curvar, eles foram submetidos a um julgamento. E nós vamos observar e vamos ver aqui, que tem um comentarista aqui, que ele traz um comentário dizendo assim, olha, Nabucodonosor tinha uma banda, uma lei e um ídolo para adorar, e o inferno particular, que era a fornalha, que condenava quem não se entregasse ao seu credo. Mas o seu maior problema foi achar que mesmo comprando o caráter de alguns, todos eram da mesma estirpe, se curvando ao seu sistema. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles aprenderam, não com experiências humanas que estão submissas a um sistema. Eles aprenderam, através da palavra de Deus, a não se curvar diante do sistema. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você, pastor, tome cuidado. Tome cuidado para você não se curvar diante do sistema, não se tornar escravo de um sistema religioso e formar escravos também que venham se curvar diante de um sistema que escraviza o rebanho, que escraviza os obreiros, que prejudica a noiva do Cordeiro. Você precisa ter cuidado. E a palavra de Deus vai falar que por eles não se curvar, eles foram jogados, amarrados na fornalha. Mas a Bíblia vai falar que o Deus de Israel, aquele Deus que ouve quando nós clamamos, aquele Deus que brada e passeia no meio do arraial, ele estava vendo tudo. Quando jogaram os 3 jovens na fornalha, e tentando Nabucodonosor olhar para ver eles serem queimados, ver eles serem destruídos, ver a história deles se acabar ali, Nabucodonosor e todos aqueles que estavam curvados diante do sistema tiveram uma surpresa, porque ali apareceu um 4º homem para fazer a diferença. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, não sei em que tipo de fornalha eles colocaram você, porque você não se submeteu ao sistema, porque você não se curvou ao sistema, porque você não se rendeu ao sistema religioso secular, porque você não se submeteu ao homem que colocou diante de você fardos que nem eles dão conta de carregar. Um dia Pedro disse ao sistema religioso: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Chega um momento na nossa vida que há uma necessidade de nós abrir a boca na unção e na autoridade de Jesus e falar: é melhor obedecer a Deus do que aos homens que criam projetos para eles enriquecer, para eles crescer financeiramente, para eles adquirir nome, para eles ficar no topo da pirâmide, e a gente vive uma vida de degrau, de escadas, sempre servindo
de pedestral, de tapete precisamos pisar, de degrau precisamos subir aonde eles querem. Ainda dizem que é em nome de Jesus, que é em nome de Deus, usando o nome do Senhor em vão, quando vemos hoje muitos líderes religiosos, e quando sobem em cima do púlpito, a gente pensa que é para ensinar o rebanho, é só para ensinar o rebanho a se vender à política, é só para ensinar o rebanho a como tirar o último centavo e doar. Muitos líderes hoje só falam em política e só falam em dinheiro. Nunca fala de verdade aquilo que o rebanho está precisando ouvir. Uma palavra do coração de Deus que conforta, que consola, que levanta o caído, que traz alegria para o que está triste. Nós vemos muitos líderes hoje vendidos ao sistema, sendo sustentado pelo sistema e alimentando o sistema. E que precisam ter cuidado, que no dia do arrebatamento esses líderes podem ficar devido a viver uma vida dessa forma de injustiça diante de Deus e diante do rebanho. E a Bíblia vai nos falar que Nabucodonosor teve uma surpresa, e que quando ele olhou, ele ficou surpreso e disse: jogamos 3 pessoas lá dentro, mas agora tem 4, e eu vejo alguém com semblante diferente, eu vejo alguém como se fosse ali um Deus. Então manda tirar os jovens, manda os jovens vir para fora. E quando eles veem o que tinha sido queimado, somente as cordas que amarravam os pés, que amarravam as mãos, somente aquilo que algemava e acorrentava. Esse fogo aí, que você foi jogado, que você foi lançado, alguém tentando te destruir, não te preocupa, que lá dentro dessa fornalha você vai ter experiências profundas com Deus, porque o teu Deus não vai te abandonar. A Bíblia diz que o Deus de Jacó, ele é um Deus bem presente na hora da angústia, bem presente na hora do sofrimento, bem presente na hora da tribulação. Não sei que prova você foi submetido, não sei que tribulação você está passando, mas o Deus de Jacó está aí para te ajudar. O Deus de Jacó está contigo na fornalha, está contigo na cova, está contigo no deserto, está contigo na angústia, está contigo a todos os momentos da tua vida. O segredo é: persevera, não se curva diante do sistema gerado pelo homem, mas permanece fiel ao Deus que é provedor de todas as coisas. Talvez, quem sabe, lá no teu trabalho você está sendo chantageado. Quem sabe estão tentando tirar o teu emprego se você não fizer isso, não fizer aquilo. Você jovem, você adolescente, cuidado com esses banquetes de Nabucodonosor. Cuidado com esse culto gerado por muitos Nabucodonosor que estão por aí, chamando o nome de Deus em vão. Nabucodonosor, ele era um tipo de religioso que tinha um Deus, que tinha uma banda, que tinha um culto, que tinha uma lei, que tinha um julgamento, que tinha uma condenação, e tinha um tipo de inferno que era a fornalha para lançar quem o desobedecessem. É isso que o sistema secular quer fazer com a gente. Mas vamos permanecer fiel. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então precisamos observar e ver o que é que o mundo está nos oferecendo para tentar comprar o nosso caráter, tentar comprar a nossa fidelidade, tentar destruir as nossas raízes, princípios que aprendemos através da palavra de Deus. Não se curva, meu amigo, não te curva, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você, servo de Deus, permanece fiel. Sabemos que este mundo ele é conhecido como Babilônia, e que o espírito da Babilônia está por aí, agindo na vida de muitos líderes que vivem hoje por aí,
de paletó e gravata, de terno, com o microfone na mão, usando o nome de Deus, mas que na realidade estão ligados ao sistema que escraviza o rebanho, a igreja de Cristo. Entendemos que vai chegar o dia do juízo de Deus e muitos desses líderes aí serão desmascarados. A cobrança está vindo e nós vamos observar e vamos ver que de vez em quando nas redes sociais é divulgado líderes que viviam dessa forma e foram desmascarados, porque Deus não aceitou mais. Eles viviam uma vida camuflada, fingindo-se alguém que eles não eram. E a Bíblia diz que então Nabucodonosor mandou os jovens vir. E quando os jovens chegaram, ele observou e viu que o que aconteceu foi porque aqueles jovens não se dobraram diante do seu culto, diante da sua ordem, diante do seu mandado. E em Daniel 3, a partir do versículo 28, diz a palavra de Deus, que você possa ler e meditar, que o Espírito Santo ele vai falar contigo. Olha só o que a palavra de Deus diz. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar o Deus que não era o Deus deles. Por isso eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação e língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Meu querido, minha querida, Deus poderia ter dado o livramento muito antes disso ter acontecido. Mas Deus permitiu tudo aquilo, porque depois de toda essa prova gerada pelo homem, Deus ia honrar aqueles jovens com posições mais importantes. Então suporta a prova, suporta a fornalha, suporta o levante, suporta a calúnia, suporta a afronta, porque a palavra de Deus fala que aqueles que se exaltam, eles são abatidos. Mas aqueles que se humilham, o Senhor o exaltará. Então, diante da situação, permanece de pé. Se você tiver de se curvar, te curva diante de Deus, em oração. E quando você sair dessa prova, você vai sair pregando melhor, cantando melhor. Deus vai manifestar a sua graça na tua vida. Então não te preocupa, Deus ele é contigo. É o 4º homem da fornalha que está do teu lado para te ajudar, para te defender, para te dar vitória. Muitas das vezes é necessário passarmos por essas experiências. Na fornalha é que Deus forja ao nosso caráter, é que Deus nos amadurece, é que Deus se revela que Ele é o Deus presente na vida dos seus fiéis. Fique com essa palavra e não se dobre diante do sistema. Se dobre diante de Deus e Deus vai te dar sabedoria para você se conduzir diante dessa situação. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e até outro momento fala que o teu servo ouve. Deus está falando contigo. Ouve a voz do Senhor, pois a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando com você e comigo através da sua palavra. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.